Olá, sejam bem-vindos. Nesta semana vamos conversar um pouco sobre as fronteiras brasileiras e o conceito de entorno estratégico, bem como seus desafios, tanto em termos de uma política mais integrada para a questão das fronteiras do entorno estratégico, quanto especificamente em relação aos aspectos de inteligência relativos à proteção das fronteiras e do entorno estratégico brasileiro. É importante começar diferenciando a ideia de fronteira da ideia de limite ou de uma linha, né, que separa dois territórios, dois países ou duas regiões. A fronteira não é mais um limite fixo, mas uma faixa. Inclusive na definição legal brasileira, nós temos uma legislação de 1979 que define o conceito de faixa de fronteira de 150 quilômetros a partir da linha demarcatória do território brasileiro, na linha terrestre. Essa noção é muito importante porque demonstra que nós estamos falando de uma coisa viva, de uma coisa que, embora seja reconhecida de forma pacífica hoje pelo Brasil e pelos seus vizinhos, ela não é um isolamento entre esses territórios e entre as pessoas. O princípio constitucional brasileiro da integração regional da América Latina fez com que, ao lado da segurança nacional, os princípios da sustentabilidade social e ecológica do desenvolvimento e o princípio da integração regional fossem combinados na política atual de desenvolvimento da faixa de fronteira no Brasil. Há, obviamente, requisitos de segurança importantes ligados à ideia de fronteira que continuam sendo necessários, né, tanto para a defesa nacional quanto para a guarda dessas fronteiras e a repressão aos crimes transfronteiriços. Agora, o mais importante é que nós não tínhamos, para além desta ideia de proteção da segurança nacional, esta integração de conceitos, né, num período mais anterior e mais recentemente isso foi sendo desenvolvido. Quais são os requisitos nessa faixa de fronteiras? Nós estamos falando de uma região enorme do Brasil, né, que abarca quase 27% do território brasileiro, se a gente considerar toda a faixa de fronteiras ao longo dos 16 mil quilômetros praticamente de fronteiras que nós temos. Além disso, o desenvolvimento conceitual no Brasil, mais recente ainda, na atual década, levou por meio do Livro Branco de Defesa Nacional, a fixação da noção de entorno estratégico que abrange, no caso do Brasil, as áreas de interesse mais imediatos, tanto para a defesa nacional quanto para o desenvolvimento e a proteção dos interesses estratégicos do Brasil. Isto abarca o conjunto da América do Sul, do Atlântico Sul, da África subsaariana e da Antártida. Neste entorno estratégico ampliado, nós também temos requisitos de desenvolvimento econômico, por exemplo, todo o petróleo brasileiro encontra-se praticamente sendo explorado na área marítima, e um enorme território adicional, especificamente no caso dos direitos de soberania brasileira, que são reclamados sobre a zona econômica exclusiva e a plataforma continental. Nós estamos falando aí de mais 4,5 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, também 52% da área total do território brasileiro. Então, se nós pensarmos de maneira integrada a faixa de fronteiras, né, com seus 2,3 milhões de quilômetros quadrados, mais o entorno estratégico, especificamente a soberania brasileira no Atlântico Sul, nós estamos falando de uma vastidão territorial que precisa ser defendida e protegida adequadamente. Portanto, hoje pensar o desenvolvimento da faixa de fronteiras é pensar no desenvolvimento propriamente dito, é pensar na inclusão social das populações que ali vivem, são mais de 10 milhões de brasileiros que vivem na faixa de fronteiras, é pensar também na integração regional e na cooperação com os países vizinhos, e não simplesmente no isolamento do Brasil em relação a esses vizinhos, como se fôssemos uma ilha demarcada pela bacia hidrográfica do Amazonas e ao sul, nos limites ali da região do Prado. Então, esses dois conceitos eles têm que ser pensados de maneira integrada e eles colocam requisitos para a defesa e também para as atividades de inteligência. Um aspecto importante da questão da fronteira no Brasil são os instrumentos para a execução da política de desenvolvimento, proteção das fronteiras e também do entorno estratégico brasileiro. Esses instrumentos vão desde normativos legais, dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, apenas para citar dois deles, a própria lei que define a faixa de fronteiras, que é de 1979, e a lei de 1993, que define os direitos de soberania do Brasil no mar.
Além desses normativos legais, nós temos um conjunto também de decretos e de políticas, né, programas que foram estabelecidos nos últimos 10 anos. Mais significativamente, a inclusão do desenvolvimento da faixa de fronteiras, primeiro no planejamento plurianual, na década passada, e depois disso com a própria publicação de uma política nacional de desenvolvimento de fronteiras e a criação de comissões específicas e políticas de articulação federativa para a faixa de fronteiras. Além desses instrumentos legais e administrativos, nós temos que pensar também nas agências governamentais, tanto no plano estadual e municipal, quanto, no nosso caso de interesse, no plano federal. Obviamente, as Forças Armadas, né, a presença do Exército Brasileiro, das Forças Armadas na região de fronteira, mas também um conjunto de órgãos civis que, sobretudo na vasta fronteira norte do Brasil, constituem a presença mais imediata do Estado brasileiro naquela região. Estamos falando da Fundação Nacional de Proteção ao Índio, do Instituto Brasileiro, né, de Proteção ao Meio Ambiente e Recursos Renováveis, do IBAMA, né, estamos falando do próprio Departamento de Polícia Federal, da Agência Brasileira de Inteligência, de um conjunto de agências governamentais que são cruciais para a asseveração da soberania nacional e popular sobre esta região da faixa de fronteiras. No caso específico do entorno estratégico, mas também da faixa de fronteiras, nós ainda temos que acrescentar os ministérios, né, do desenvolvimento da integração nacional, o Ministério das Relações Exteriores, toda a atividade diplomática brasileira e o conjunto das Forças Armadas, não apenas do Exército, mas também, especialmente no caso do entorno estratégico do Atlântico Sul, da Marinha Brasileira. Esses instrumentos, eles combinados com os normativos legais, com as diretrizes governamentais, eles constituem um conjunto robusto de ferramentas, mas também carecem de desenvolvimentos e clarificações tanto jurisdicionais quanto de adequação para a realidade atual, muito importante, tem que ser objeto de reflexão. Para citar apenas 2 exemplos, né, hoje discute-se, tanto à luz dos recursos da Polícia Federal quanto do Exército Brasileiro, a necessidade de criação de uma espécie de guarda de fronteiras ou de uma força constabular específica para apoiar a proteção dessas fronteiras brasileiras. O outro aspecto institucional diz respeito à possibilidade de nós termos um sistema de monitoramento e gestão das fronteiras integrado, né, nos termos em que o CIPAM foi construído para o caso da Amazônia, que é o CISFRON, né, sob responsabilidade primária do Exército, como desenvolvimento, mas em fase de implementação ainda muito incipiente, né? Nós temos Mato Grosso do Sul, já uma primeira iniciativa, mas em função da crise nos últimos anos, dificuldades de recursos. Então, clareza jurisdicional, recursos, provimento de pessoal adequado são desafios para que esses instrumentos eles possam dar conta, né, da enormidade das tarefas de proteção das fronteiras brasileiras. Boa parte das justificativas nos últimos anos para que nós desenvolvêssemos a ação de proteção das fronteiras brasileiras se deu em torno das questões ligadas aos crimes transfronteiriços, né? Mesmo a mobilização de forças militares, né, em conjunto com outras agências, no caso das operações Ágata, por exemplo, ou mesmo a justificativa, né, das ações brasileiras no exterior, elas se dão fortemente hoje em torno da incorporação no Brasil do conceito de novas ameaças, né, ou de ameaças não tradicionais. Eu considero isso um problema, um desafio para a área de inteligência, porque nós precisamos combinar adequadamente os requisitos táticos e operacionais na área de inteligência com outros requisitos estratégicos que nos permitam pensar e desenvolver capacidades para proteger as fronteiras em conjunto com o entorno estratégico brasileiro, e isto demanda muito esforço analítico no plano propriamente estratégico da atividade de inteligência. Além disso, o próprio aspecto da relação entre a proteção de fronteiras e a repressão ao crime organizado no Brasil, ela carece, e isso é uma tarefa da atividade de inteligência, de evidências bastante mais robustas a respeito disso. Não se trata apenas da gente ter indicadores de resultados imediatos das operações, mas do vínculo causal entre o que se observa na faixa de fronteiras
e, por exemplo, a crise de segurança pública nas grandes cidades brasileiras. Tudo isso coloca um conjunto de tarefas para a atividade de inteligência muito maior do que apenas a questão da segurança pública, que não desmerece em nada, né, a prioridade que deve ser dada, porque esta é uma grave crise nacional. Por tudo isso, o tema das fronteiras e sua relação com a atividade de inteligência é muito importante para este ano todo. Muito obrigado e até a próxima.